Voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que ficaram as cotações nesta sexta-feira, o que influenciou o mercado nessas quedas registradas em Chicago no pregão de hoje. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, já está aqui conosco por vídeo. Ginaldo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Wilson. Ginaldo, você me ouve? A gente está com um pequeno probleminha com a conexão de áudio com o Ginaldo. A gente vai tentar fazer que o Ginaldo consiga escutar a gente para trazer essas informações sobre o mercado da soja. Agora o Ginaldo já nos ouve. Ginaldo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, queridos irmãos, amigos de Notícias Agrícolas, clientes da Laboro, é um prazer falar com vocês. Hoje, numa sexta-feira de carnaval, onde a maioria já está viajando para descansar, enfim, estamos aqui. Foi um dia volátil hoje, Guilherme, em Chicago, por várias razões, um dia de notícias e alta volatilidade. As commodities sofreram, ficaram impactadas. Com as tarifas entrando em vigor, né, o Trump, o presidente americano, colocando e as tarifas de uma vez, e o mercado se ajusta a possíveis novas tarifas, tem muita coisa aí pela frente. Enquanto o dólar aqui no Brasil subiu, né, por razões óbvias, essa questão dos 500 milhões que o presidente Lula colocou aí sem passar pela aprovação do Congresso, enfim, uma série de coisas. O soja caiu aí 11, 12 pontos, milho também idem e trigo também 7 centavos. Dia de alta volatilidade, Guilherme. Podemos dizer que isso também, as chuvas da Argentina previstas e que aconteceram, que estão acontecendo, vamos dizer, limitaram qualquer quebra. Aquilo que a gente viu a semana passada na Argentina, onde estimamos a safra da Argentina em 48 milhões de toneladas mínima. Hoje, ontem, aliás, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires acabou colocando 49.600. De qualquer maneira, essas chuvas que vieram para a Argentina trouxeram um benefício muito grande, porque são lavouras que estão florando, lavouras enchendo. Então, a safra da Argentina promete, ou seja, novas perdas não estão no radar, pelo menos por enquanto. É isso aí, Guilherme. E aí, Ginaldo, se a gente pensar daqui para frente, o que pode entrar no radar do mercado para continuar movimentando essas cotações lá em Chicago? Vamos dizer que a demanda é o principal foco, não existe demanda. Aliás, eu digo sempre, é sazonal, a demanda não é uma questão sazonal, porque os chineses normalmente nessa época não compram mais soja americana, até porque a soja americana nessa época torna-se muito cara, prêmio de 80, 90 centavos, quando no Brasil você pode comprar aí soja 20, 25 centavos over Chicago. Então, daqui para frente, eu tenho falado, falei durante o Crop Tour, que a safra da América do Sul é uma safra de mais de 230 milhões de toneladas. Isso tem um reflexo muito negativo em termos de preço, é muito positivo em termos de oferta, em termos para que você possa ter alimentos no mundo, mas em termos de oferta é muito negativo, porque é um volume expressivo e a demanda chinesa aí, no máximo, você vai ver a China levando 105 milhões de toneladas, já é muito. Então, a demanda é muito pequena. Nós vamos ter muita oferta de soja, temos que entender isso. Não é que eu seja negativo, nem isso para preços. Eu estou olhando o lado com, vamos dizer, bastante tranquilidade no sentido de analisar oferta e demanda. Demanda fraca, demanda baixa, a oferta vem cada vez mais se enfatizando,
Aí, em abril, a coisa pode mudar. Nós temos aí a questão do clima nos Estados Unidos. Eles começam a plantar, é outra história, mas por enquanto nós temos uma tendência negativa para preços em CBOT, Guilherme. E aí, Ginaldo, como é que esse cenário impacta aqui para o produtor brasileiro que está terminando ali a sua colheita, pensa em avançar com a comercialização? Como é que está esse cenário para vendas? O produtor brasileiro tem que entender, e eu tenho falado sobre isso, aproveita os ralis, ou seja pelo dólar, ou seja por Chicago, ou seja pelo prêmio. Você tem que procurar sair, porque lá na frente, se não acontecer nada nos Estados Unidos, a safra americana pode ser uma safra muito boa, e uma safra boa nos Estados Unidos vem ainda complicar mais a situação. Então, aproveite ralis eventuais que venham a ocorrer, seja por dólar, prêmio ou Chicago, e vai saindo. Não vai carregando posição, porque nesse exato momento carregar posição é um tremendo risco. É isso que eu posso dizer ao produtor brasileiro. O cenário não é um cenário de altos preços, o cenário é um cenário de preços sob pressão, e a gente tem que entender isso. A oferta e a demanda têm que se ajustar, e nesse momento a oferta é bem maior do que a demanda. E, Ginaldo, se a gente pensar nessa safra dos Estados Unidos, a gente teve indicações de diminuição diária. Isso pode trazer alguma sustentação para o mercado? Guilherme, vamos dizer o seguinte: a questão do milho, eles aumentaram a área de milho, você tem aí o milho pesando bastante, o milho tem caído proporcionalmente à soja muito mais do que isso, o milho caiu 6 dias da semana, vamos dizer assim, enquanto a soja caiu 4 dias, mas essa questão aí de 94 milhões de acres para o milho está pesando, sem dúvida nenhuma, e o milho está puxando a soja, porque a soja não tem demanda. Agora, dizer assim, não, mas a soja teve aí um número de 84, isso foi dentro do esperado, basicamente não muda nada em relação ao ano passado, é apenas uma projeção relativamente muito pequena, então eu diria que esse cenário de uma área menor no milho, aliás, o Fórum, ele divulga números que ele está trabalhando, mas isso só é ajustado à medida que o produtor vai sentindo os preços, o produtor vai direcionando o plantio e, evidentemente, faz o seu plantio de acordo, vamos dizer, com os insumos comprados, mas também de acordo com aquilo que você tem pela frente em termos de preço. A relação preço-milho, milho-soja tem o seu número, ele olha aquilo lá, ele vai ajustar e vai fazer. Guilherme, eu diria para você que nesse momento o cenário, tanto na área brasileira, vamos dizer assim, pela oferta do Brasil, a safra do Brasil, não é mais 170, é menos um pouquinho, tal, mas não é 2 milhões de toneladas que vai fazer a diferença, nem 3, porque você tem a safra argentina, que quebrou, evidentemente, alguma coisa, mas é uma safra de 48, 49 milhões de toneladas. Você tem o Paraguai com 10,5, 11. Então, meu amigo, temos muita oferta, muita lenha para queimar, e eu diria para você que o produtor tem que usar a sua cabeça, sua criatividade e ir saindo. Hoje, por exemplo, foi um dia que Chicago trabalhou em alta, a soja trabalhou em alta, depois se reverteu, caiu, mas o dólar subiu. Então, quem soube aproveitar o dólar alto de manhã e Chicago em alta de manhã, vendeu melhor, evidentemente. É isso aí, grande. Ginaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, Guilherme, basicamente é isso aí. Nós temos que levar em considerações que o mercado começa agora, vamos dizer, é uma fase sazonal, eles não vão comprar, os chineses não vão comprar soja nos Estados Unidos, e vamos esperar o que, que vai acontecer. A partir de abril começa o plantio na região sul-americana, e você tem, naturalmente, vamos dizer aí, uma expectativa sobre o clima. Para atualizar também vocês, de um modo geral, nós acompanhamos muito bem o Laninha e semanalmente nós fazemos a leitura das águas do Pacífico Equatorial. O Laninha basicamente hoje é neutro, 0,3 negativo as águas do Pacífico. Então, basicamente o Laninha já desapareceu. Eu digo sempre,
Grandes quebras que aconteceram no passado com a safra americana foram, naturalmente, durante o exercício e o fenômeno Laninha, não foi durante o El Niño. Então, a gente tem que tomar consideração, levar em consideração isso, que o Laninha está desaparecendo, e que ele pode não trazer nenhuma complexidade para a safra americana, pelo menos por enquanto é isso que ele mostra. Então, nós temos aí um cenário de safra americana que também pode ser grande, aí complica mais ainda. Aí você vai ter pressão americana na Bolsa de Chicago, pressão da safra sul-americana com pressão de oferta. Então, a coisa pode se complicar lá na frente. Também pode reverter se acontecer alguma coisa mais séria com seca nos Estados Unidos, poderia se reverter. Mas isso é uma coisa que, nesse momento, é muito cedo para se falar isso aí. Um Ginaldo, abraço a vocês, Guilherme. Se quiser fazer mais alguma pergunta, tuas ordens. Caso contrário, quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês que nos ouvem e que, sem dúvida nenhuma, entendem a nossa posição, compreendem o momento que estamos vivendo. É um cenário que não é positivo, mas não é por isso que nós vamos desaparecer. Já vimos coisas piores nesse mercado de commodities agrícolas. Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima. Outro abraço, boa sorte, saúde e paz a todos. O Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços da soja no mercado internacional. Aí o Ginaldo destacando uma série de fatores, trazendo pressão para os preços nessa sexta-feira, um dia de muita volatilidade para a soja lá em Chicago. Soja começou o dia em alta, perdeu posições ao longo do dia, encerrou com quedas de 2 dígitos nos principais vencimentos. Aí o Ginaldo destacando um temor do mercado com relação às tarifações dos Estados Unidos, impostas pelo presidente Donald Trump, estão previstas para começar a valer no próximo dia 4 de março. Isso trouxe esse sentimento negativo para o mercado. Além disso, a volta das chuvas na Argentina traz um importante alívio para as lavouras em fase de floração, de enchimento de grãos, e aí podem paralisar as perdas de potencial produtivo na Argentina e também trazem essa pressão negativa. Daqui para frente, o Ginaldo destacando um olhar bastante voltado para a demanda internacional, que pode movimentar essas cotações, mas expectativa de que não haja muitos fatores capazes de trazer elevação para esses preços, pelo menos neste momento. Essa é a visão do Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações lá na Bolsa de Chicago. Você já vai ver os números aí na tela, começando pela soja, que teve grandes quedas nessa sexta-feira, quedas de mais de 2 dígitos, como o Ginaldo destacou e explicou aqui pra gente. O contrato março 25 vale $10,11 o bushel, queda de 11,25 pontos. O maio 25 valeu $10,25 o bushel, perda de 11,50 pontos. O julho 25 valeu $10,39 o bushel, queda de 12,25 pontos. E o agosto 25 valeu $10,38 o bushel, perda de 12,50 pontos. Agora os vencimentos do milho, que também tiveram negociações negativas, quedas de mais de 2 dígitos nos principais vencimentos também para o milho lá em Chicago. Março 25 valeu $4,53 o bushel, queda de 11 pontos. Maio 25 recuando 11,25 pontos, sendo cotado a $4,69 o bushel. Julho 25, $4,75 o bushel, perda de 11 pontos. E o setembro 25 valendo $4,50 o bushel, queda de 9,50 pontos. Agora, para a gente encerrar, cotações do trigo, que também tiveram uma sexta-feira de movimentações negativas lá na CBOT, lá na Bolsa de Chicago. Contrato março 25 valendo $5,39 o bushel, queda de 7,75 pontos. O maio 25 valeu $5,55 o bushel, perda de 6,75 pontos. O julho 25 recuou 7,25 pontos, foi cotado a $5,69 o bushel, enquanto o setembro 25 valendo $5,84 o bushel, queda de 7,75 pontos.
Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação da TV Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem o fechamento de mercado com o Alexander Horta. Continue acompanhando que ainda tem programação do NA para você nessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti e vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.